Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, dar prosseguimento à nossa tarefa, que é a de estudar o livro O Passe como Cura Magnética. Nós chegamos, então, às modalidades da cura. E o título nós pusemos a dimensão espiritual da cura, mas na verdade a coincidência é mais para aquilo que abordamos no livro, as modalidades da cura. Só queria lembrar Hipócrates no início, quando ele disse, né? Cada indivíduo traz dentro de si mesmo uma farmácia, uma propensão inata para se curar. Ele estava seguramente informado, mais do ponto de vista da intuição, do que praticamente do conhecimento científico da época, porque ele estava certamente se referindo a possibilidade que o perispírito tem de doar ao corpo a cura e o refazimento, e reiniciar, seja em que fase for. E realmente nós temos uma capacidade enorme de nos curar. Porque estamos aprendendo, e já vimos isso de outra feita aqui, que a cura na realidade é uma autocura. Somos nós mesmos que nos curamos. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do Divino Médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. São palavras de Clarice no capítulo 21, de Entre a Terra e o Céu. Quais são as modalidades da cura? A cura pode ser lenta, ela pode ser instantânea. Nós vamos ver dois casos especiais que eu cuido no livro, embora a gente pudesse trazer dezenas e dezenas de outros exemplos. Para que haja o entendimento do que seja a modalidade da cura, se ela é lenta ou instantânea, é preciso sempre que a gente verifique quais são as qualidades do fluido vital, do fluido que é concedido, que é ministrado pelo passista ou aquele que interfere na cura. É preciso que o fluido tenha qualidades especiais. E é claro que toda vez que nós estamos falando em cura lenta ou cura instantânea, nós estamos falando numa maior quantidade de fluido. Estamos falando em velocidade desse fluido e principalmente a vontade firme de quem transmite esse fluido. Sempre que estudarmos modalidade de cura, é preciso levar em consideração a qualidade do fluido, a quantidade que é oferecida desse fluido, a velocidade com que ele chega e principalmente a vontade de quem dirige esse fluido. Temos que levar em consideração tudo isso para sabermos que a cura pode ser instantânea, lenta ou moderada. Caso que eu trouxe a consideração no livro é o caso de Marie Beilly, uma paciente do Dr. Alexis Carrel.
E é muito importante esse caso, porque o doutor Alexis Carrel foi Prêmio Nobel de Medicina. Escreveu um livro, através do qual ele ficou conhecido mundialmente, O Homem, Esse Desconhecido. Foi traduzido em dezenas de idiomas. Foi bastante comentado. E principalmente, nós temos um tributo dentro da medicina da alma a oferecer ao Dr. Alexis Carrel, porque realmente são muito poucos os médicos que se expõem da maneira como ele se expôs, admitindo a cura espiritual e, mais que isso, deixando um livro que depois veio à baila quando ele desencarnou, através daquele que foi o seu grande amigo, Charles Lindbergh, o herói americano que atravessou o Atlântico de uma só vez, como nós sabemos, um aviador de grande fama nos Estados Unidos. Então, o caso Marie Bey é o seguinte: o Dr. Alexis Carrel escreveu Viagem a Lourdes e, durante a sua vida física, não houve possibilidade de publicação. Mas depois, né, o seu amigo, como eu disse, Charles Lindbergh, ele publicou o livro em 1950, 6 anos após a desencarnação do Dr. Carrel. Em 1903, o Dr. Carrel era um médico recém-formado em Paris, cético, e que tinha entre seus pacientes uma jovem e que era portadora de tuberculose, peritonite por tuberculose e com problemas graves pulmonares, enfim. Essa paciente dele estava em fase terminal, sem que a medicina tivesse condições de lhe dar qualquer ajuda terapêutica. Então, em 1903, o Dr. Carrel e mais um outro médico, seu colega, levaram a Marie Bey para Lourdes. Para quem não sabe, acho que muita gente sabe, a Gruta de Lourdes, na França, é o local em que Nossa Senhora, né, Nossa Mãe Santíssima, apareceu, e entre os provincianos daquela época foi um verdadeiro furor, e realmente a Gruta de Lourdes é tida como uma fonte milagrosa de saúde. E a paciente, Dr. Carrel, manifestara a ideia de ir até Lourdes. Como ela não tinha condição alguma de viajar, então o Dr. Carrel a acompanhou juntamente com um colega. E isso se deu em 1903, ele era recém-formado. Então, a peritonite tuberculose, ela tinha lesões dos pulmões, nódulos e bolhas de pus por todo o corpo. A sua condição clínica era incurável, muito grave, uma paciente terminal nos seus últimos dias. E a medicação dela, eles eram analgésicos para alívio das dores, que eram intensas, e nenhum outro tratamento. Quando eles chegaram a Lourdes, a Madre Superiora do hospital, Nossa Senhora das Sete Graças, onde a doente estava internada, insistiu para que a levassem à gruta, mesmo semi-inconsciente. Afinal de contas, como a própria madre disse, né,
não havia nada a perder. Ela estava, naquele momento, né, para o que desse e viesse, porque realmente não havia tratamento possível dentro da medicina. Então, como ela estava muito doente para ser mergulhada numa das piscinas da caverna da Gruta de Lourdes, os funcionários apenas respingaram algumas gotas de água sobre o abdômen inchado. O Dr. Carré e outro colega observaram de perto tudo o que se passou com o enfermo e, após a terapia com a água, eles observaram um fato mais do que interessante. Algum tempo depois, ela começou a andar e, em poucos dias, seu corpo estava total e inexplicavelmente curado. A doença e os sintomas tinham desaparecido. Então, neste caso, nós podemos dizer que a água, seguramente, exerceu um papel nessa cura, mas certamente o mundo espiritual também agiu com a aplicação de fluidos que eram retirados da própria gruta e possivelmente também entre aqueles que eram os que auxiliavam benevolamente todos aqueles que lá iam. Então, provavelmente, a cura se deu através destas vias, né? O outro caso, ali nós vimos que a Marie Pei praticamente passou a ficar a fase saudável em pouco tempo, a partir do momento que ela recebeu a água da fonte. Nós temos um outro caso da Jane Smith. Ela teve a atuação do médium Harry Edwards, que pertencia à Federação Nacional dos Curadores Espirituais e era muito dedicado ao trabalho dos enfermos. Ele foi observado pelo pesquisador norte-americano George Meek, que escreveu um livro, da onde eu tirei esse caso, As Curas Paranormais, Como se Processa. Então, em julho de 1974, os pais de Jane Smith o procuraram um médium em busca da cura espiritual. Como era o caso dela? O diagnóstico era de câncer ósseo na perna. Ela tinha imobilização do membro inferior e havia invasão tumoral no quadril e na região pélvica. E os médicos chegaram a pensar em amputação. A sua condição clínica era um caso incurável, muito grave, e a medicação era de analgésico para alívio das dores intensas, e nenhum outro tratamento. Os pais, então, decidiram ir em busca do tratamento espiritual. Para isso, eles pediram licença, né, ao vigário da igreja, porque, muito católico, eles precisavam da autorização do vigário, do padre, a fim de realizar o tratamento espiritual. E esse tratamento espiritual através de um médium, esse que eu citei, o Harry Edwards. Aqui o testemunho do médium, né? Lembrar-me-ei sempre daquela perna dilatada e endurecida, que num mês, a partir dos passos, começou a amolecer.
O restabelecimento prosseguiu dificilmente, a intervalos mensais, sendo mantido por meio de uma fervorosa cura à distância. Em 6 meses, os sintomas foram superados, as articulações podiam ser flexionadas e ela já caminhava acompanhando o desenvolvimento de suas companheiras de escola, achando-se apta a tirar a carteira de motorista. A recuperação de Jane datou do começo da cura espiritual, da qual o vigário participou. Segundo a medicina, Jane estava fadada a morrer, contudo, não morreu. As células cancerosas foram sendo substituídas por tecido sadio. Os tendões foram se alongando, a paralisia cedendo e a coordenação dos movimentos voltando. Eu vou me sentar um pouco para ler um trecho do que o Dr. George Mead escreveu nesse livro sobre curas, no qual eu me baseei. Diz ele o seguinte: no Reino Unido, milhares de pessoas dedicadas à cura, que pertencem à Federação Nacional dos Curadores Espirituais, são aceitos em cerca de 1.500 hospitais, podendo entrar livremente para cuidar dos pacientes que desejarem ajuda espiritual. Essa foi uma conquista do médium Harry Edwards, um tributo aos seus esforços como pioneiro no campo da cura, por seu trabalho dedicado aos enfermos por mais de um quarto de século, mais de 25 anos. O próprio Edwards descreveu para o pesquisador norte-americano George Mead como foi que se deu uma das curas por seu intermédio. Em julho de 1974, os pais de Jane Smith, moradores de Coburg Road, número 2, Staffordshire, procuraram-me em busca de cura espiritual para a filha. Ela sofria de câncer na parte superior da perna esquerda e a outra perna e as nádegas apresentavam a solidez da madeira. O clínico e o cirurgião de um hospital haviam programado amputar-lhe a perna, mas quando o exame revelou que o mal invadira o quadril e a região pélvica, nada mais podendo ser feito, manifestaram-se no sentido de que o único auxílio residia na cura espiritual. O senhor e a senhora Smith consultaram o vigário de sua igreja, o qual levou Jane pessoalmente ao nosso santuário. E aqui ele diz aquilo que eu já citei. Lembrar-me-ei sempre daquela perna dilatada e endurecida. Num mês começou a amolecer. O restabelecimento prosseguiu dificilmente a intervalos mensais, sendo mantido por meio de uma fervorosa cura à distância. Em 6 meses, os sintomas foram superados. As articulações podiam ser flexionadas. Ela já caminhava acompanhando o desenvolvimento de suas companheiras de escola, achando-se apta a tirar carta de motorista. A
recuperação de Jane datou do começo da cura espiritual da qual o vigário participou. Quando, segundo a medicina, Jane estava fadada a morrer, contudo, não morreu. As células cancerosas foram sendo substituídas por tecido sadio. Os tendões foram se alongando, a paralisia cedendo e a coordenação dos movimentos voltando. Eu li exatamente o que o doutor Jorge Mick escreveu no seu livro, e aqui eu relembro o que Kardec colocou e que nós já vimos em uma outra lição. Inclusive falei sobre isso. Kardec resume o seguinte em relação à cura. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e fluido de qualidade especial quando se trata de expulsão de um mal fluido. Ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Nós estamos vendo aqui que o médium Edward e mesmo o Dr. Jorge Mick, eles falam exatamente o que Kardec coloca. Quer dizer, quando se tratou de um problema biológico, orgânico, em que os órgãos estavam afetados, eles necessitaram de 6 meses, no caso da Jane Smith, para colocá-la novamente como uma pessoa sadia, que tinha vencido o problema do câncer. E a descrição que eles fazem é a mesma de Allan Kardec. Quer dizer, aos poucos, os tecidos foram se regenerando e voltando a trabalhar. E é muito interessante a gente verificar que há esse cruzamento de informações e que são informações corretas, né? Muitas vezes a pessoa desiste do tratamento porque ela gostaria que a cura fosse mais imediata. No entanto, nós estamos vendo que a modalidade da cura, ela vai depender do tipo de lesão e, é claro, da maneira como essa lesão vai sendo substituída por tecido sadio. Quando se trata de um mal fluido, diz Allan Kardec, é mais fácil você expulsar de vez aquele fluido deletério e substituir por outro do que você substituir o tecido orgânico avariado. E isso nós precisamos levar em consideração quando vamos estudar a questão da modalidade da cura, né? Se ela é lenta, moderada, se ela é instantânea. Tudo isso tem uma razão de ser, né? E também, é claro, depende do doador, daquele que vai expulsar o mal fluido e vai expulsar ou substituir as moléculas que estão avariadas, que estão doentes, por moléculas sadias, né? Então, eu gostaria de deixar bem claro essa distinção, porque isso faz parte de um estudo que tem que ser criterioso quando nós estamos falando de curas espirituais, né? Nós temos que ter esse critério de levar em consideração todos os fatores que influenciam, quer esses fatores sejam de ordem mais biológica, né, de deterioração do tecido biológico orgânico, quer seja por fluido deletério, por fluido que atrapalha o funcionamento, e a substituição vai se dar de conformidade com
a substituição ou do tecido avariado ou do fluido que faz o mau funcionamento daquele órgão. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, nós vamos continuar com a nossa exposição. Aos que desejarem mais informações, né, o capítulo sobre modalidade de cura é que traz essa informação. Então, na cura da Marie Bey, nós temos a água aspergida sobre o abdômen como uma água pura que transmite fluidos puros. E no caso da Jane Smith, nós temos 6 meses de tratamento espiritual com a substituição das células cancerosas por tecido sadio através das energias curativas do médico. E quanto a Jesus, né? Não há notícia de nenhuma cura lenta feita por Jesus. Não há notícia, né? Então, a mais famosa dela, que eu já, inclusive, falei com você, é daquela senhora que tocou a fímbria da túnica do Cristo. Ele sentiu e, dirigindo-se à multidão, disse: saiu virtude de mim. Então, essa senhora humilde se apresentou e disse que há 10 anos ela era portadora de uma hemorragia e ela se curara quando tocara na túnica dele. Como se ela estivesse pedindo uma desculpa por ter tocado nessa túnica, né? Mas aí o Cristo, olhando para ela, disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Para nos dizer que a cura é uma autocura, né? E que realmente a virtude que saiu do Cristo, nós estamos estudando aqui desde o começo do ano, né? Ainda sabemos tão pouco sobre essa virtude, mas já sabemos um pouco mais, pelo menos, né? É uma matéria desconhecida, mas que Jesus possuía em quantidade absurda, né? Em quantidade assim espantosa, porque todas as curas eram absolutamente instantâneas. E se vamos rever, fazer um exercício para a revisão, né? Rever o que nós dissemos. Por que a cura era instantânea, né? Qual era a qualidade do fluido? Nós estamos estudando curas, o que interfere na cura, né? A qualidade do fluido era absolutamente puro, né? A qualidade era a melhor possível. Vamos falar em quantidade. A quantidade era a necessária para cada caso, né? Ele colocava à disposição do doente a quantidade que ele precisava. A outra questão que nós trouxemos também, para saber se era veloz ou lenta, nós colocamos o quê? A velocidade, né? Então, já vimos a qualidade, vimos a quantidade e a velocidade. Vocês imaginam a velocidade desse fluido através do quê? Acionado por quem? Pela vontade. E quem estava acionando essa vontade? É a vontade poderosa, né? De quem? Do governador do nosso planeta. Não é? A vontade poderosíssima do governador do nosso planeta. Então vejam bem por que estamos falando de cura instantânea no caso do Cristo. Dá para estudar a modalidade de cura através desses elementos.
Quais são esses elementos? Repetindo, a qualidade, a quantidade, a velocidade e a vontade de quem dirige. É isso que determina o quê? A possibilidade de uma cura instantânea. De que depende o poder curativo do passista? Então agora nós vamos ver aqui da pureza da substância inoculada. Falamos da qualidade, né? Da energia da vontade, o poder da vontade emissora. No caso do Cristo, não há como deixarmos de ressaltar que é o poder mais extraordinário que o mundo já concebeu ou conheceu em alguma época da sua história. Por quê? Porque pelo pensamento dele que o mundo foi construído. É a cocriação em plano maior. O Cristo construiu o nosso planeta. Tudo foi realmente arquitetado por ele. Imagina o poder dessa mente, né? A natureza, o poder dessa mente. Então, quanto maior for a vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade, mas são raros. Então fica fácil para nós compreendermos que existem ou podem existir espíritos assim, né? Nenhum igual ao Cristo, mas existem médiuns curadores que têm essa capacidade, raríssimos, aliás. O magnetismo pode ser somente do passista. Não há dúvida que sim. Pelo próprio fluido do magnetizador. É um magnetismo propriamente dito. Ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido, diz Allan Kardec em A Gênese. Então, na casa espírita, qual é o fluido que nós temos? Ou devemos ter? Como é que Kardec qualifica? Humano? Humano? Isso, humano espiritual. Por quê? Todo médium que se preza não trabalha sozinho. Ou se disser que trabalha sozinho, né? Já está com uma pretensão aí que não é bem o caráter da missão dele. Então, humano espiritual. Quando nós estamos trabalhando na casa espírita, nós temos nosso próprio fluido, é esse que Kardec fala, né? O fluido do magnetizador. Mas ele não está sozinho. Ele está assessorado por quem? Pelo seu protetor. Então o fluido é humano e espiritual. Por quê? Se ele estiver sozinho, realmente, ou ele está naquela situação, né, de não tem para ninguém, eu sou o primeiro e único, e já começa muito mal, e termina mal também, né? Ou ele está fadado a ter um certo desgaste do seu próprio magnetismo, porque ele não tem assessoria
do seu mentor espiritual. Então, na casa espírita, a pretensão nossa não deve ir além da soleira da porta. Nós entramos e sabemos que vamos trabalhar em conjunto e agradecemos a Deus por isso. A cura vai depender, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. É claro que vai depender do tipo de lesão que temos e quem vai receber esse fluido e o que está precisando naquele momento. Há também a possibilidade de termos só os fluidos dos mentores, pelo fluido dos espíritos agindo diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Então, encontramos em A Gênese, Allan Kardec nos diz isso, né? É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. A gente pode também concluir que, no caso de Marie Veilly, o que nós tínhamos ali era uma carga fluídica espiritual muito grande, porque a interferência dos encarnados só se deu através da água que foi aspergida sobre o seu abdômen. Mas deve ter havido uma carga espiritual muito intensa a partir da psicosfera da Gruta de Lourdes. Porque não tinha um médium, nada existe. Não havia. Eles só aspergiram, né? Aquela freira que parece. Isso. O magnetismo misto é esse que Kardec denomina humano espiritual. Então, pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor, é o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se quiser, humano espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este as qualidades que lhe faltam. Então, eu volto a repetir, os médiuns da casa espírita devem lutar bastante para trabalhar com o seu mentor, a fim de que o seu magnetismo humano seja trabalhado por benfeitores espirituais que podem, então, dar maiores qualidades ao magnetismo curador, ao magnetismo dele. Então, segundo o exposto, né, tudo indica que Marie Veilly foi possível, a cura foi possível graças aos fluidos dos espíritos superiores que estavam presentes na água e no ambiente da gruta, impregnando-os de energias de grande pureza. É possível também que os encarnados, mesmo sem o perceber, tenham contribuído com a sua parcela de fluidos benéficos. Isso é óbvio também. Pode-se dizer que a cura de Jane Smith deveu-se ao fluido misto, com grande porcentagem do fluido do médium Harry Edward. De onde a gente conclui que não há milagres no sentido comum do termo. Esses fenômenos serão habituais no futuro. Aliás, Leon Denis nos diz que a medicina dos crentes e dos humildes é a medicina dos passes, porque no futuro
é essa medicina que envolve amor, solidariedade, fraternidade, será muito mais popular aqui na Terra. Uma vez que as curas desse gênero assentam-se sobre um princípio natural e que o poder de operá-las não constitui um privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Essa é uma das argumentações de bom senso de Allan Kardec. Quer dizer, nós não sabemos explicar completamente como essas curas se dão, mas elas não são milagrosas no sentido de não terem uma explicação. Elas têm explicação, só não o têm completamente, porque nós somos ignorantes. Ainda não estudamos os fenômenos do ponto de vista científico como seria desejável. E no caso das curas realizadas por Jesus, elas verificaram-se através da água, da saliva e do lodo, por imposição de mãos, por comando oral, etc. Mas sempre foram instantâneas devido à pureza do fluido empregado e ao poder da vontade emissora. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também, e deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos corpo e quase sempre matamos a fé. São palavras de Aniceto, que estão em Os Mensageiros. Ele, Jesus, expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Temos então em Jesus o padrão do médico, o padrão do verdadeiro terapeuta, o terapeuta singular que ele foi e será sempre para nós. Um exemplo a ser seguido. E para terminar, lembro o que Calderaro nos disse sobre a medicina, que é a que buscamos. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma que ampare o espírito enleado nas sombras. São palavras que, dentro da Associação Médico Espírita do Brasil, temos tentado seguir, em busca do exercício dessa verdadeira medicina, que é a medicina da alma. Estou à disposição para alguma pergunta.